Olá pessoal, me chamo DR e hoje iremos falar de um analogue horror bem pouco conhecido. Eu estava sem ideia do que gravar, para ser sincero, e as coisas que eu pensei em gravar serão impossíveis de editar. Então eu lembrei de um canal que eu assisti começo desse ano, o Mukadebozo. Ele fez o primeiro vídeo bem interessante chamado Statue, e eu gostei da proposta. Ele de certa forma me lembra os vídeos do Urban Spook. Mas praticamente só esse vídeo em específico. Aliás, o Urban Spook postou um vídeo novo, mas eu vou esperar o próximo para poder fazer algo sobre. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O vídeo começa como se fosse uma espécie de documentário sobre a história dos condenados. Então, o homem começa a nos falar sobre John Wayne Gacy, um homem extrovertido e que ele trabalhava em construções. Ele era alguém interessado em política e que trabalhou como palhaço em festas de aniversário. Então o homem nos fala que ele não era um palhaço. Gacy foi preso em 1978, quando uma criança de 15 anos que foi vista pela última vez com Gacy desapareceu. E ele não foi preso apenas por isso, mas porque não era a primeira vez que o desaparecimento de um garoto foi relacionado a ele. As autoridades foram permitidas entrar na casa de Gacy, onde foram encontradas aproximadamente 30 corpos, enterrados em um espaço de 120 centímetros abaixo de sua casa. Ele foi considerado culpado de 33 acusações de assassinato, além de estupro e tortura. Ele foi morto por uma injeção letal em 1994. Quero dar um adendo que esse homem realmente existiu e os outros dois também existiram. O vídeo então começa a nos falar sobre outros dois assassinos, como Ted Bundy e Jack o Estripador. Mas para não ficar na mesmice, eu vou apenas pular essas partes, pois aparentemente não tem muito o que acrescentar. Apenas que na parte do Jack, a voz do narrador fica bem diferente, e no final ele fala que a única forma de identificação obtida pela polícia foi uma carta rotulada do inferno. Então, o vídeo vai para uma gravação, onde aparentemente são registros de um policial chamado Jackson. Jackson diz que finalmente tirou um dia de folga e que o departamento de polícia precisou de uma ajuda extra, pois os casos de roubo estão aumentando em Nirvana, e como é Natal, mais e mais pessoas estão roubando. E alguém roubou a bicicleta de um tal de Jamie, mas que ele e a Amanda provavelmente irão comprar uma nova no Natal. Então esse tal de Jamie certamente deve ser um filho de Jack. O policial diz que a cidade do Nirvana teve chuva por 16 dias seguidos, mas nada de muito especial. Até que ele diz que decidiu dar uma andada na floresta de trás de sua casa. Ele pegou a câmera para tirar uma foto de alguma rena bebê que estivesse vivendo por ali. E infelizmente ele não achou o Bump. Mas ele achou uma casa abandonada e não tinha ideia do que estava lá. Ele decidiu entrar para ver o que havia lá dentro, e isso foi uma má ideia. Jack então disse que no momento em que ele passou pela porta sentiu um cheiro horrível. Todos os quartos estavam vazios e estavam cobertos de latas de cerveja vazias, embalagens de comida e camisinhas. Ele disse que achou uma estátua. Eras irreprochable en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A través de tu extenso comercio te llenaste de violencia y pecaste. Así que en desgracia te expuse del monte de Dios, y te expuse, querubín guardián, de entre las piedras de fuego. Tu corazón se enorgulleció a causa de tu hermosura, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Así que te tiré a la tierra. Vi a Jesús caer como un rayo del cielo. No final do áudio é possível ouvir "Eu vi Jesus cair como um raio do céu". Após esse áudio parece que é inserida outra fita, então ele diz que a estátua foi bem esculpida em mármore, com bastante detalhes e textura. Ele diz que quem fez essa estátua é um escultor incrível, mas ele também era doente. Quando Jackson anda para perto da estátua para dar uma olhada, ele encontra isso,
um braço saindo da parte de trás da estátua e que tinham pontos na parte de baixo do braço, coisa que me lembrou um certo alguém. Na parte de trás da estátua tinha uma nota e dizia aquele que viu o raio. Imediatamente ele chamou a polícia e reclama que não pode tirar um dia de folga. Então ele diz que a polícia investigou a área por mais informações, enquanto ele e seu colega de trabalho ligavam para os bombeiros, que chegaram e abriram a estátua. Eles acharam ela. Então ele fala que dentro da estátua foi encontrado o corpo de uma garota de 17 anos, chamada de Sarah Kruzik, e que ela havia dada como desaparecida há 34 dias. E tinha uma foto grampeada em seu peito, com o nome de Os Últimos 7 Segundos de Sarah. No segundo registro de Jack, ele diz que conseguiram entrar em contato com os pais de Sarah, e que ouvir a mãe dela gritar em puro desespero quebrou ele, e que ele precisava dar um abraço em seu filho quando chegasse em casa. Ele também diz que conseguiram uma autópsia de Sarah e que os resultados eram doentios. Então podemos ver todas as drogas que foram encontradas no organismo dela: salva divinorum, uma planta alucinógena, brometo de pancurônio, que é um relaxante muscular e que, pelo que eu pesquisei, ele é usado na eutanásia, e cloreto de potássio, que, pelo que eu pesquisei, é também utilizado na eutanásia, mas dessa vez de animais, onde o uso do cloreto de potássio em um animal consciente causa excitação das fibras nervosas do tipo C, o que promove extrema dor antes que ocorra a morte. E por isso, então, os 3 químicos que eles utilizaram foram a salva divinorum, o que fez ela ficar drogada, depois o brometo de pancurônio, que relaxou os músculos dela para ela não sentir dor ou sentir menos dor, e por último o cloreto de potássio para matá-la, onde foi causado um ataque cardíaco. E aliás, para quem não sabe, a eutanásia é quando uma pessoa tem uma doença incurável e esteja em constante sofrimento, ou ela esteja em estado terminal, onde não tem mais o que se fazer. Então eles fazem a eutanásia para que a pessoa morra sem sentir dor e seja uma morte rápida. Agora, a autópsia dos ferimentos. Ela sofreu 7 facadas no abdômen. Os ossos do antebraço foram removidos e substituídos por uma estátua de quase 18 centímetros de espessura e costurado. E os ossos que foram removidos foram colocados na sua cavidade anal. Então ele começa a dizer que isso é assustador, como sua vida pode ser tirada de você em instantes. Então ele fala que quando chegou em casa encontrou um pacote que estava rotulado com a palavra From Hell. Então um desenho de Oswald, o coelho da sorte, e... Opa, parece que temos algo aqui embaixo. Um monte de letras supostamente jogadas de forma aleatória. Mas eu dei uma pesquisada e uma olhada e eu confesso que acabei errando na primeira tentativa, pois eu achei que fosse base 64. Mas procurando um pouco, eu e meu amigo descobrimos que era uma forma de encriptografar mensagens, apenas as invertendo. Ou seja, Z vira A, B vira Y e vai indo. Então o desenho começa e isso aí acontece. Tá, essa figura definitivamente é assustadora. Então começa uma fita falando sobre a Dama de Ferro, uma arma de tortura medieval. E o vídeo fica um tempo falando disso e ele diz que existem uma em exibição no museu. E aparentemente mais nada de importante. Então o vídeo repentinamente volta para o registro de Jack dizendo que dentro do pacote havia 3 fotos, onde a primeira era uma pintura que presumidamente foi o assassino que fez. E nos é mostrado que embaixo tem o nome de casa. A segunda imagem era um desenho chamado Casa em Chamas e a última era uma foto titulada de A Serpente. Tá, eu sei que pode ser muito cedo ainda para podermos presumir algo, só que os vídeos estão fortemente nos dando indícios que o assassino é o literal ruim.
Desde o início tem várias coisas da religião cristã. No primeiro vídeo ouvimos aquele áudio onde é dito: "Eu vi Jesus cair como um raio do céu." E na estátua onde estava a garota também estava escrito: "Aquele que viu o raio." Então ela viu Deus? Ou algo do tipo? Ou ela foi enganada pela serpente? Sem contar que o pacote que Jack recebeu continha a palavra From Hell. E o desenho casa se parece muito com uma espécie de inferno. E a foto tem o nome de A Serpente, que pode ser considerada como Lúcifer. Enfim, esse Analog Horror está dando diversos indícios que o assassino é Lúcifer, mas não podemos deixar de ignorar o fato que ele pode não ser o literal. Ele pode apenas se apresentar como essa figura, e por ser uma pessoa má, ele se coloca como um demônio. Quem sabe? Voltando para o vídeo, Jack diz que este era o homem, esse deveria ser o assassino, e se pergunta o porquê ele mandaria uma foto de seu rosto para ele. Jack então percebe que o assassino está zoando com ele, e diz que vai ter que levar Amanda e Jamie para um lugar seguro, já que o assassino sabe onde Jack mora. E Jack nos revela também que a data é 18 de setembro de 2011. Bom, esse Analog Horror é pouco conhecido e não tem uma história muito bem contada até o momento. Existem mais 2 vídeos para se falar, mas o vídeo ficaria enorme, então eu irei deixar para a próxima. Se vocês gostaram, deixe um comentário aí, dizendo o que achou legal e o que acha que deveria ser melhorado. E também diga o que você acha sobre o vídeo, se você acha que o assassino é realmente Lúcifer ou é apenas uma pessoa comum. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até a próxima.